Se o disco põe, agulha, disco, risque, põe, rabisco, expõe, sinto, recito, dito, compõe, e o que se propõe, fazer além da parte da arte. Então, com o objetivo da gente criar a proposta aqui com o pessoal da periferia, né, para a gente poder levar para a terceira Conferência Nacional da Juventude, a gente organizou um módulo de formação política, né, que seria, a gente trouxe alguns temas, propôs alguns temas, que aqui para o pessoal da periferia mesmo poder debater, poder se aprofundar, se empoderar sobre esses temas, o que rolou e por que a gente dividiu assim, né. A gente tinha vários temas para poder tratar, a gente tinha que dividir de algum jeito e dar alguma ordem cronológica para isso. Então a gente dividiu da seguinte forma. Na quinta-feira a gente discutiu sobre o capitalismo e as opressões, como que o capitalismo mantém e é mantido por essas opressões, como que essas opressões se manifestam e quais são as reais opressões que atingem aqui a galera da periferia, né? A luta contra a opressão é inseparável da luta contra a exploração capitalista, porque a opressão é a base desse sistema. E ele usa, né, das opressões de gênero, as opressões de raça, as opressões de sexualidade para se sustentar, né, enquanto sistema. Agora, a gente gera desigualdade, não podemos esquecer que é porque antes disso a gente tem a possibilidade de gerar o conceito de igualdade. Entendeu? Nesse momento é que a gente formula a possibilidade de sermos iguais. Uma cultura na qual eu tenho que considerar a pessoa que está do meu lado, apesar de todas as suas diferenças, de origem, de cor, de sexo, de preferências e tudo mais, como alguém igual a mim. E a gente sabe que a juventude não é um bloco homogêneo de pessoas, né? Então teve o espaço da diversidade sexual, que a gente pôde falar sobre algumas outras opressões que a galera sofre, né? A diversidade sexual é tipo todas as formas de se ver a sexualidade. Então, a gente tem pessoas que são assexuais. Elas não se veem, não se atraem por nenhum dos dois sexos, então elas se consideram assexuais. Então isso é a sexualidade. Então essas pessoas têm que ser vistas também, assim como os gays, como as lésbicas. Então todo esse conjunto de pessoas que se atraem por múltiplas coisas, ou que não se atraem, formam aquilo que a gente chama de diversidade sexual. E aí as pessoas acabam confundindo isso com orientação sexual, ou como eu gosto de chamar, de condição sexual. O movimento LGBT, ele teve a sua origem, considero assim, em 1969 nos Estados Unidos, né? E desde então diversos países eles têm se engajado na luta, né? E hoje em dia nós podemos considerar aí talvez a luta pelo nome social, que em muitos locais ainda as travestis e transexuais elas não são chamadas pelo nome social delas, né? Por exemplo, muitas pessoas que vão em bancos, se forem mulheres trans, por exemplo, elas são chamadas pelo nome delas de registro de nascimento, né? Que os pais delas colocaram. Então uma das lutas pode ser o nome social, e tem vários, eu acho que fala algum não. É importante lembrar também que a luta LGBT, ela vem no sentido de igualdade de direitos, né? Porque existe uma demonização e uma constante desumanização, né, da população do segmento LGBT na sociedade, e a nossa luta ela vem nesse sentido, né, de igualdade de direitos, no sentido de ocupação de lugar, de empoderamento mesmo, né? Porque isso envolve uma série de coisas, isso envolve questão de saúde pública na medida em que as pessoas elas sofrem homofobia e transfobia, homolabels transfobia, e existem casos de suicídio, existem casos de depressão, então é uma questão de
de humanizar mesmo, né? Lembrar que somos iguais e somos humanos. E no sábado tá rolando, né, o espaço sobre o feminismo, que é com as meninas aqui do cursinho também. O machismo, ele influencia a gente na sociedade, de que a gente acaba tendo machistas, ou a gente sofre, né, violências enquanto mulheres, que passam despercebidas. Quando um homem machista, conservador, sei lá, eu acho que várias pessoas têm, não usa essa saia, não usa esse short, a menina usar, ele tem direito de bater nela, isso é um absurdo, não tem lógica isso. Seu corpo, você não tem, a pessoa não tem direito de tocar, encostar em você, independente de qualquer coisa que você fazer. E essas violências, elas podem ser no mais alto grau, né, aquela violência física mesmo, de você apanhar, de ser chutada, sabe? Você vê meninas morrendo, né, simplesmente por dizerem não aos caras, mas também tem as outras formas de violência, né? E aí uma que a gente pode destacar é a violência psicológica, né? Onde a mulher ela é colocada em submissão, né, num papel de submissão em relação ao papel do homem. E aí eu acho que nessas violências que a gente sofre, a gente precisa começar, a gente mulher tem que se empoderar e a gente tem que arrumar formas de dizer. Então eu acho que o machismo ele influi dessa maneira forte, assim, que a gente não percebe, que acaba se manifestando nas pequenas coisas mesmo, né? Porque a gente às vezes acha que machismo é só estupro, ou machismo é só você impedir que a mulher decida sobre o seu corpo, mas às vezes nas pequenas coisas, você olhar para uma menina e falar que ela não tem a capacidade de fazer aquilo, ou fazer piadinhas, né, em relação ao que a mulher pode ou não pode fazer, você tá tendo um ato machista, né? Tá praticando machismo. Joga ele no lixo junto com o capitalismo! Joga ele no lixo junto com o capitalismo! Você que tá chegando, você que quer lutar! Você que tá chegando, você que quer lutar! Construindo um projeto feminista e popular! Construindo um projeto feminista e popular! Só o feminismo constrói, machismo corrói, feminismo constrói, fora o machismo! No domingo à tarde, a gente vai ter nosso espaço da negritude também, com o coletivo daqui do cursinho. Mas que você morra, irmão, na sua guerra não nem se lixar. Esse é o X da questão, já viu eles chorar pela cor do chá. E os camburão que são pequenos a retraficar. Só que é muito difícil um negro de periferia que, por exemplo, por conta dessa discrepância histórica, né, dessa desigualdade, principalmente socioeconômica, ele estudar, porque ele tem que trabalhar para levar comida para dentro de casa, ele se imaginar mesmo num cargo de poder, porque falta representatividade, isso causa uma falta de autoestima, causa baixa autoestima, causa insegurança, ou seja, é muito difícil um jovem negro ele se enxergar assim, enquanto uma pessoa capaz de ser um agente de mudanças mesmo, ser um atuador dentro da sociedade. Pô, a gente sabe que o pessoal da juventude aqui é criminalizado sim, a gente sabe as opressões que nós sentimos, sabe as dificuldades que nós temos. A partir do momento em que você era escravizado e de um momento para o outro você deixa de ser escravizado, e você é posto no mesmo local onde pessoas brancas que te escravizavam, você não tem os mesmos direitos que ele. Você não tem, por exemplo, as mesmas condições de ascensão social igual a ele. Então, eu acho que a desigualdade ela começou aí, né, tipo, no contexto histórico. Mas se a gente for avaliar hoje em dia, o Brasil, e especificamente a Bahia, é o segundo local mais negro depois da África, né? E assim, se você avaliar que nós moramos no país mais negro depois da África e você percebe que a maioria das pessoas que ocupam os cargos políticos importantes, ou por exemplo, professores acadêmicos, eles são brancos. Então, assim, isso é uma coisa histórica e que a gente tem que se engajar no movimento para conseguir desconstruir isso e fazer uma sociedade mais igualitária. Juventude do gueto! Vamos servir nas feiras dos guetos! Juventude do gueto! Vamos servir
Dentro das opressões que a galera sofre aqui, a juventude negra, periférica, é uma das que mais sofre, a galera que menos tem acesso às oportunidades, né? A gente sabe que a polícia está aqui para matar mesmo a galera. A gente não precisa nem citar números, né, para saber que a PM mata a grande maioria da juventude negra. Então a gente está criando esse espaço aqui que é para poder nos unir mesmo, porque a gente sabe que força e poder econômico a gente não tem. Mas força política a gente pode ganhar, pautando unidade e se organizando enquanto juventude. E aí, quando você fala da questão do negro, eu acho que a gente tem que ser visto, sabe? O meu grande problema na universidade, por exemplo, era frequentar aqueles espaços e não ver pessoas iguais, pares a mim, assim, sabe? Não conseguia ver. E aí você para e você fala, poxa, eu não faço parte disso. Eu não estou sendo visto. E aí você para pensar em todo um processo, e é um processo do vestibular, do ensino, sabe? Da educação mesmo, do tipo... Como assim a gente tem um país que tem quase 60% da população é negra, e a população negra é a população mais marginalizada, sabe? Não é nem minoria, não se fala em minoria. Acho que a questão, o negro ele é a maioria, nós somos maioria. E o jovem negro hoje, eu vejo assim, uma luta muito mais forte, sabe? As pessoas batendo no peito dizendo, sou negro, sou preto, sabe? E as meninas assumindo seus cabelos, os garotos assumindo seus cabelos. E é realmente gostoso ver isso, é realmente gostoso viver isso. Eu acho que a importância de ter um espaço desse aqui no Cursinho Comunitário Pimentas, que é de empoderar os jovens na lutas diárias, cotidianas que a gente tem no país. Eu acho que a ideia do cursinho, a ideologia, é de criar, os estudantes criarem um pensamento crítico em relação às questões da sociedade, não só no sentido de passar no vestibular, mas se empoderar mesmo politicamente. E eu acho que esses espaços, eles estão aí para discutir as questões atuais e políticas mesmo. Acho que é o empoderamento mesmo da juventude em relação a essas questões que não são tão debatidas tanto na rede nacional quanto nas escolas mesmo. Acho que esse o papel do cursinho e desses espaços. Dar uma formação além daquela que a gente recebe nos outros meios. Eu queria falar para a juventude periférica daqui da região de Guarulhos, né? A gente sabe que a gente não possui grandes representantes, que a gente sabe só com unidade, só pautando a unidade mesmo que a gente consegue ganhar algum poder. Então queria falar mesmo para a juventude que está vendo esse vídeo que se organizem mesmo, criem coletivos e pautem mesmo as nossas lutas, né? A gente sabe que são muitas lutas, sabemos que são muitas dificuldades, é um caminho longo a seguir, mas temos que seguir em luta e se organizando, porque só se organizando que a gente consegue alguma coisa.